Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema da mensagem de hoje, quando Deus diz, é hora de separar. Texto base, Gênesis 13, do 5 ao 12, a separação entre Abraão e Ló. No capítulo 12, Deus chama Abraão. E Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nisso, Abraão vai. E Abraão leva o Ló. O Ló, ele era da família de Abraão. Era como se fosse ali um sobrinho dele. E aí Abraão leva Ló com ele. E os dois são muito abençoados. Os dois estão caminhando juntos. Os dois estão caminhando juntos e estão sendo muito abençoados. A Bíblia fala que teve um momento que a terra já não podia suportar os dois juntos de tanta bênção que os dois estavam recebendo. Só que a Bíblia conta que houve contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. E aí, sem briga, sem confusão, o Abraão virou para o Ló e falou assim: olha, essa contenda, essa confusão aí não está dando certo. Vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas vamos ficar em paz. E o Ló olha para as campinas do Jordão, bem regada, e vai lá e escolhe. Escolheu aquilo que foi bom aos olhos. Só que as campinas do Jordão paravam lá em Sodoma e Gomorra, onde a Bíblia diz que um pouco mais à frente elas foram queimadas, fogo do céu caiu sobre Sodoma e Gomorra. E o Ló estava lá. Até no momento que o Ló estava lá, o Abraão ele foi lá tirar o Ló de lá. Ele foi lá pedir que liberassem o Ló. Então você percebe que por mais que eles se separaram, o Ló não guardou nada no coração quanto ao Abraão. O Abraão não guardou nada no coração quanto ao Ló. Abraão tinha um carinho por Ló, Abraão amava Ló, tanto é que ele foi lá em Sodoma e Gomorra tentar tirar o Ló. Então vamos aqui, a mensagem, são 4 tópicos, e aí durante os tópicos eu vou explicando para você. Primeiro tópico: o início foi bom, mas a jornada mudou. Abraão levou Ló, porque era família, como eu falei. Deus mandou sair da parentela, mas Abraão quis levar o que Deus não mandou. Até aí tudo bem, não é sobre isso que eu quero pregar não, que Deus colocou no meu coração. Deus abençoou, mas chegou um ponto que a terra já não comportava os dois, como eu falei mais cedo. Tanto que os dois eram abençoados. Nem tudo que começou com bênção deve permanecer até o fim. E aí aqui já tem algo interessante. Eu quero falar hoje, Deus colocou algo no meu coração, sobre questão de amizades, questão de familiares. Nós precisamos entender, pessoal, que amizade continua, família é algo para sempre, mas direção de Deus, relacionamento e propósito, tem hora que não vai ser até o fim. Tem momentos que vai ter que se separar, que não vai dar mais para caminhar juntos. Ainda mais se não tiver na mesma fé. Tem gente que não tem fé para caminhar com você. Às vezes você pensa grande, a pessoa pensa pequena. E aí? Como é que vai ser? Você acha que vai dar certo, mas a pessoa acha que vai dar errado. Como é que você vai caminhar com essa pessoa? Você vai deixar de amar? Não. Vai deixar de ser amigo? Não. Mas caminhar junto não tem como. Os pensamentos são diferentes, os propósitos são diferentes. Então nem tudo que começou com bênção deve permanecer até o fim. Vamos para o segundo tópico. Há relacionamentos que não são mais para caminhar junto. Entenda isso, é o que eu estou falando. Há relacionamentos que não são mais para caminhar junto. E aí eu estou falando de direção de Deus, estou falando de propósito de Deus. Não estou falando que é para você brigar, parar de se falar. Não, o Abraão não brigou com Ló. Quem estava ali na contenda eram os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Talvez Abraão poderia contornar a situação e eles continuarem juntos. Só que talvez ali o Abraão viu que não estava dando mais certo. Não teve briga, não teve mágoa. Tanto é que o Abraão foi lá em Sodoma e Gomorra para tirar o Ló. Então não teve mágoa. Houve maturidade. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, o que o Abraão falou.
Abraão entendeu que insistir poderia destruir o que Deus estava construindo na vida dele. Tem coisa que você ama, mas precisa soltar. Abraão entendeu que insistir poderia destruir o que Deus estava construindo. Entenda uma coisa, o Ló estava sendo abençoado, mas a bênção não era na vida do Ló. A bênção era na vida do Abraão. Deus não era com Ló, Deus era com Abraão. O Ló estava sendo abençoado pela consequência de andar com Abraão. Se a bênção estiver com você, as pessoas que te cercam, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que andam com você, naturalmente serão abençoadas. Vou dar um exemplo meu aqui. Se Deus me abençoar em várias áreas da minha vida, consequentemente a minha família vai ser abençoada, minha esposa vai ser abençoada, meu filho vai ser abençoado porque eles estão comigo. Assim era o Ló. Não era que Deus era com Ló, Deus era com Abraão. Mas por Deus estar abençoando Abraão e o Ló andando junto, o Ló é abençoado junto. Só que você percebe que quando se separam, o Ló vai lá parar em Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou fogo do céu. E o Abraão continua sendo muito abençoado. O Abraão continua sendo muito próspero. Vamos para o terceiro tópico. Não é sobre ruptura, é sobre redirecionamento. Abraão continuou amando Ló, eu estou focando muito nisso aqui. Abraão continuou amando Ló. Quando Ló precisou, quem intercedeu? Foi quem que foi lá quando Ló precisou? Quando Ló precisou de ajuda, quem foi lá? Foi o Abraão. A separação não foi por ódio, foi por propósito. Foca nisso. A separação não foi por ódio, foi por propósito. Foi por um redirecionamento. Deus não manda excluir da vida, ele manda mudar a posição na caminhada. Pensa nesse seu amigo, pensa nesse seu familiar que você insiste em querer levar junto, insiste em querer caminhar junto. Não! O que é até que a morte o separe é o seu esposo, a sua esposa. Esse que é até a morte o separe. Nem os filhos são. Nem os filhos é até a morte separa, porque os filhos se casam antes. O filho se casa, aí sai da casa do pai, da mãe. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. Então o filho, a filha sai de casa. Então até que a morte o separe é só o esposo ou a esposa. Então não tem essa de você querer levar para a vida toda. Ai, meu amigo, ai, minha amiga. E aí? Se não é para propósito caminhar junto. Pelo amor de Deus, você não vai deixar de amar. Você não vai deixar de mandar uma mensagem, de uma ligação, não. Você não vai deixar de ser amigo, você não vai deixar de ser familiar, nada disso. Você só não vai mais caminhar junto porque aquilo que Deus tem para você é maior. O propósito para você é diferente. O que Deus tem para você, o que Deus tem para Abraão não é o que Deus tem para Ló. O que Deus tem para você não é para o seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar, não. O que Deus tem para você é para você. Então solta, larga. Não insista. Não queira voltar. Ah, eu vou voltar. Não, não volta. Não volta. O que Deus tem para você é maior. Vamos para o quarto tópico. E aí no quinto é a conclusão. Quando Ló sai, Deus fala. Gênesis 13, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Foi só o Ló sair e Deus já vai lá falar com Abraão. Deus só libera a próxima promessa quando o peso desnecessário sai. Meu Deus. Às vezes Deus está em silêncio porque tem alguém te bloqueando espiritualmente. Cuidado, cuidado com quem você coloca no teu barco, cuidado com quem você coloca na tua casa, cuidado com quem você diz que é teu amigo. Vem duas passagens aqui na minha mente rápida. Duas passagens. Josué, líder do povo de Israel. Eles vão batalhar contra Ai e perdem a batalha. Josué fica sem entender nada, porque Josué é um homem de Deus. Josué está em consagração, está em santificação, mas perdeu a batalha e não entendeu. Aí ele vai lá orar, meu Deus, porque eu perdi a luta, porque eu perdi a batalha. Aí Deus vira para Josué e fala assim, Josué, não tem que ficar prostrado não. Israel pecou. Tem um pecado aí no meio. Sabe quem era o pecado? Acã. Porque Deus falou, quando vocês forem destruir, não leva nada. Aí Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, pegou uma cunha de ouro, pegou vestes lá.
Ou seja, o Josué sofreu por causa de Acã. Israel sofreu por causa do erro de Acã. Cuidado com quem você bota na tua vida. A outra passagem que vem sobre a minha mente é Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Aí vai lá, entra no navio. E aí o que acontece com o navio? O navio tá para se quebrar, o navio tá para afundar, o navio tá balançando de um lado pro outro. E tem um montão de gente ali no navio, mas ninguém tem culpa de nada. A culpa é de quem? Jonas. Tá na direção errada, tá no propósito errado. Todo mundo tá sofrendo por causa de Jonas. Você pode estar sofrendo porque você insiste no amigo, na amiga, no familiar, você está insistindo. Ah, Ricardo, mas é antigo, mas tem que cortar o laço. É antigo, mas... Aliança, que aliança aqui, ó. Essa aliança aqui, ó, é da minha esposa. Eu com a minha esposa, é aliança. Agora, tem anel, mas em mão nenhuma, ó. Eu só tenho aliança com a minha esposa e com Deus. A minha aliança é com a minha esposa e com Deus. Eu não tenho aliança. Minha aliança é com a minha esposa e com Deus. Deus é até que eu parta dessa terra, até que Jesus volte, ou minha esposa até que a morte separe. Fora isso, você não tem que insistir. Porque se você ficar colocando na tua vida, vai bloquear. Às vezes Deus está em silêncio porque tem alguém te bloqueando espiritualmente. Você quer caminhar junto? Quer levar para a vida toda? Tem promessa travada porque tem gente demais na sua tenda. Meu Deus do céu. Tem promessa travada porque tem gente demais na tua tenda. Tem gente demais na tua vida. Cuidado. Cuidado. Deus está mandando você cortar, Deus está mandando você parar e você quer insistir. Olha, vê a sabedoria de Abraão. Ô Ló, se for para ficar assim, Ló, não dá não. Vá para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Dá para ficar assim não. Continuo te amando. Precisou de mim, eu estou aqui. E assim tem que ser. Você não vai excluir ninguém da tua vida. Você não vai deixar de responder, você não vai deixar de mandar mensagem, você não vai deixar de ligar. Não, não é nada disso. O que você não pode é querer caminhar junto. Se o propósito para a tua vida tem um momento que foi, acabou. Já durou um tempo, já durou um momento, acabou, não tem mais. Agora é uma outra visão para você. Agora é um outro propósito, é um outro redirecionamento para você. Vamos para a conclusão. Conclusão. Não importa se é família, amigo ou história antiga. Se Deus está dizendo não continua junto, quem está dizendo é Deus. Se Deus está dizendo não continua junto, é porque o que ele tem para você é individual, é para você. Profundo e profético. Abraão não brigou. Ele saltou. Abraão não brigou, não. E depois disso, Deus falou, Deus mostrou e Deus fez. Solte o que Deus mandou, o que Deus não mandou segurar. Porque o que ele tem para a sua vida é maior do que sua zona de conforto. Amém? Essa palavra Deus me deu hoje pela manhã, pessoal. Eu nem ia pregar essa palavra hoje, mas Deus me deu essa palavra pela manhã hoje. Deus falando ao meu coração sobre insistir naquilo que Deus não quer. Essa mensagem pronta, aí você olhando assim, Ricardo, você que fez tudo direitinho. Pessoal, a gente está vivendo uma tecnologia que hoje nós temos mais facilidade. Antigamente, quando eu pregava que não tinha nem internet, era tudo escrito no papel. Escrevia, fazia os esboços no papel. Botava lá título da mensagem, tal, escrevia tudo que eu ia falar. Hoje na tecnologia, bem mais fácil, pessoal. Hoje bem mais fácil. Mas só que a ideia, a revelação, Deus nos dá. Eu não ia pregar essa palavra hoje, mas Deus me deu essa revelação hoje pela manhã. E aí, quando Deus me deu a revelação, eu já venho pro notebook, já prepara tudo direitinho e tal, já coloca as palavras e vem tudo mais fácil. Porque hoje, tecnologia crescendo cada dia mais, para a glória de Deus, a gente aproveita, né? Bem mais fácil, bem mais tranquilo. Quem dera na época que eu pregava mais, né? Hoje eu tô pregando mais, eu tô pregando praticamente todo dia, né? A gente nunca deixa de pregar. Mas, antigamente era bem mais difícil. Agora
bem mais tranquilo, mas, como eu falei, já tinha uma palavra pronta para hoje, mas aí Deus revelou essa palavra no meu coração, estou ministrando aqui sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que ficou aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana para cada um, em nome do Senhor Jesus.